essa epsidina, e a função da epsidina é controlar a entrada para o sangue desse ferro da dieta, né? Então a gente vai já ver aqui de uma forma mais didática de que forma isso acontece, que é analisando essa imagem. Então aqui vocês percebem a presença da ferroportina nessa membrana basal aqui. Opa, aqui vocês percebem a presença da ferroportina nessa membrana basal aqui, essa região. E essa ferroportina, ela é como se fosse um grande canal, né? Uma grande porta. Lembrem assim, ferroportina é a porta do ferro para o nosso organismo. Então ela vai estar localizada aqui e ela vai fazer esse transporte, essa passagem desse ferro aqui alimentar para o sangue. Então, se essa porta da ferroportina se mantiver aberta, esse ferro ele vai ser passado para o sangue e depois vai ser armazenado. A função da chamada epsidina é controlar a abertura desses portões da ferroportina. Então, a epsidina ela funciona como uma bloqueadora desses portões. Então, ela dá informações à ferroportina de que não há mais necessidade de introduzir ferro para o sangue e depois para armazenamento. Ela dá a informação de que os estoques de ferro já estão saturados. E com isso, a ferroportina fecha suas portas e não absorve mais ferro para o nosso organismo. Esse é o grande problema da hemocromatose. A minha deficiência está nesta camarada aqui, está na epsidina. Então, eu tenho uma alteração genética que eu não tenho uma quantidade suficiente de epsidina sendo produzida que seja responsável por essa fechadura, né? Do, esse bloqueio da introdução de ferro no organismo pela ferroportina. Tá? Então, esse é o grande problema. A epsidina ela vai estar deficiente. Conforme o paciente vai evoluindo a doença, ele pode evoluir também para cirrose, né? E aí isso acaba piorando cada vez mais o grande processo. Então, depois que esse ferro é introduzido pela ferroportina, ele passa para o sangue e depois ele vai ser armazenado nos órgãos, tá? Então, o corpo ele não consegue perceber essa elevação de ferro, né? Por isso que a gente não vai ter tanta produção de epsidina, né, para poder fazer esse bloqueio da ferroportina a nível intestinal. E isso vai se traduzir como uma sobrecarga de ferro muito intensa para o nosso corpo. E eu falei lá atrás para vocês que o nosso corpo não consegue eliminar o excesso de ferro, né? A gente não consegue fazer com que esse excesso de ferro ele seja eliminado de forma espontânea do nosso organismo. Então, acaba se acumulando pelos tecidos. Então, ela tem esse pano de fundo genético, a hemocromatose hereditária, né? Existem algumas mutações em alguns genes. Existem também outros genes que estão mutados, que não o gene que tem essa produção da epsidina, tá? O gene do HFE, da imojuvelina, mas isso acaba sendo muito específico para a fisiopatogenia de vocês e eu não acho que seja relevante para vocês nesse momento. Se souber esse conceito, já é o suficiente, já vão conseguir resolver muitas provas de residência. O primeiro compartimento que vai se saturar vai ser o compartimento plasmático. Por quê? Porque você está introduzindo esse ferro através do enterócito pela ferroportina para o sangue. Então, primeiramente, a saturação do plasma, ela vai ser um primeiro estágio inicial da doença. Tanto é que a gente vai ver mais à frente que o marcador inicial de elevação, né, de desenvolvimento da hemocromatose, de suspeita, é a elevação da saturação da transferrina, não é a ferritina primeiramente. A ferritina ela só vai se elevar depois, porque a ferritina ela é o estoque de ferro. Então, o que vai se elevar de forma primordial vai ser o compartimento plasmático, vai ser o sangue. E conforme o sangue ele vai carreando esse excesso de ferro, ele vai acabar depositando em diversos tecidos esse ferro que está em excesso. Então, ele deposita um pouco no pâncreas, ele deposita um pouco no fígado, ele deposita um pouco nas glândulas endócrinas, na pele, e ao longo de muitos anos, esse depósito
crônico, ele vai fazendo com que o paciente desenvolva os sinais e sintomas relacionados à doença. Então, essa injúria, ela acontece de forma crônica e prolongada. Não é um paciente que está há 6 meses com essa alteração que vai desenvolver hemocromatose, que vai desenvolver uma cirrose, por exemplo. Então, a injúria, ela tem que ser persistente e crônica, tá? A doença, ela tem uma característica autossômica recessiva, né, na sua genética. A forma mais comum que a gente vai ter, como eu falei para vocês, a gente tem outras formas de mutação, mas a mais comum de todas é a mutação que acontece no gene do HFE. E essa doença, na população brasileira, não é uma doença muito comum, porque nós brasileiros temos uma população bem miscigenada, né? Então, temos componentes de todas as etnias misturados. Então, ela costuma ser uma doença que tem uma prevalência muito grande em pacientes caucasianos, né, de ancestralidade nórdica, céltica, ali do norte da Europa. É uma doença que tem uma prevalência de 1 a cada 200 pessoas nessas regiões. Né, para a gente, transpondo para a nossa realidade de Brasil, isso é um pouco menos, tá? Essa proporção de pacientes acometidos. E as duas mutações que nós vamos ter nesse gene, né, do HFE, vai ser a mutação C282Y e a mutação H63D, que quando acontecem em homozigose, a maioria dos casos, né, acaba desenvolvendo a doença. Então, a homozigose da mutação C282Y, né, que é o nome da mutação que acontece nesse gene do HFE, que vai estar relacionado com a epsidina, eu tendo 2 vezes a presença dessa mutação, que é a definição de homozigose, o paciente desenvolve a doença. A heterozigose, ela é possível também, H63D e C282Y, no entanto, com uma proporção menor, aí de 3 a 5% dos casos acabando com essa condição, tá? Realmente o grande contingente aparenta ser a homozigose mesmo. Então, o acúmulo, ele acontece de forma muito lenta e gradual ao longo dos anos, né? E para o paciente desenvolver isso, existe a necessidade desse gatilho, né? Desse fator, um fator ambiental, né? A ingesta excessiva de ferro, infecções recorrentes. Então, é aquela questão de você ativar a sua genética para isso, né? Politransfusões pode ser um gatilho para isso. Então, o paciente está recebendo aí uma grande carga de ferro e a gente não consegue eliminar isso de forma efetiva, então isso acaba ativando aí essa genética do indivíduo e propiciando o desenvolvimento da doença. Tanto é que não é uma doença que acontece em pacientes muito jovens, então começa o acometimento aí quinta, sexta década de vida, e ao contrário do que a gente viu na semana passada, que eram mais mulheres, né, as doenças autoimunes, aqui, a doença metabólica, ela tem uma predileção mais por homens, né? Então, semana passada a gente viu que CBP eram 9 mulheres para um homem. Hoje a gente já tem essa inversão. Então, os homens aqui na hemocromatose ganham uma proporção de 8 homens para cada mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma forma de tentar se prevenir contra essa perda, né? Contra esse excesso de ferro, desculpa. Então, que são as perdas menstruais todos os meses, né? Então, ali até a mulher antes de entrar na menopausa, todos os meses, a gente perde uma quantidade ali de sangue, consequentemente de ferro junto com isso, e dá esse caráter aí protetor, digamos assim, para a mulher, tá bom? Então, é uma doença que acomete majoritariamente homens. E como eu havia falado para vocês, a elevação da saturação da transferrina é o primeiro sinal de sobrecarga, porque o compartimento plasmático vai ser o primeiro compartimento a se saturar, né, que é o transportador aí desse ferro no nosso sangue. Mesmo que o paciente ainda não tenha uma clínica compatível, ainda assim, né, existe esse sinal aí dessa elevação da saturação da transferrina como um marcador inicial. E, consequentemente, conforme esse ferro ele vai ficando depositado nos tecidos, vai tendo realmente a sobrecarga de ferro,
aí a gente já vai ter um aumento na elevação da ferritina, em estágios de moderado a avançado da doença, tá? E conforme esses órgãos eles ficam impregnados por ferro, ele vai começar a desenvolver a sintomatologia. Então, esse ferro ele pode ficar depositado no pâncreas, por exemplo, e causar um diabetes. Ele pode ficar depositado na pele e causar um escurecimento, porque o ferro tem essa coloração mais acobreada e ele vai escurecendo a pele do paciente. Pode até mesmo causar cirrose hepática, porque ele vai depositando lentamente ao longo dos anos o ferro no tecido hepático. Pode depositar nas gônadas, pode depositar na adrenal, pode depositar no coração, e aí ele vai dando toda a sintomatologia, arritmias, cardiomegalia, né, como a gente pode observar aqui, fraqueza, letargia. 15% dos pacientes, eles podem sim desenvolver a cirrose. Então, lá dentro das nossas causas de cirrose, que a gente vai estudar na semana que vem, vai constar a hemocromatose como uma possível causa, uma possível etiologia da doença. Na pele e no tecido pancreático, são os dois órgãos mais emblemáticos da deposição desse ferro. Tanto é que essa deposição na pele, gerando essa hiperpigmentação, que o paciente vai adquirindo uma tonalidade mais acobreada e às vezes até mais bronzeada, né? Associado com o desenvolvimento do diabetes em mais de 50% dos pacientes, eles geram o nome popular dessa doença, que ela é conhecida também como diabetes bronzeado. Então, o paciente ele tem essa mudança da coloração da pele. A gente observa isso, inclusive, porque a população acometida é majoritariamente de etnia caucasiana, né? E a gente sabe que a localidade, né, ali na região do norte da Europa, aquela região não é uma região que recebe incidência solar todos os meses do ano. Então, não tem como o paciente estar se expondo igual uma região tropical, como, por exemplo, é aqui a região amazônica, e ele está se queimando, né, saindo na rua e pegando sol. Então, é um paciente que ele fica ali recluso alguns meses do ano, com uma baixa incidência solar. No entanto, ele vai dizer que ele está tendo uma mudança na coloração da pele, ele está mudando de cor. E quando você pega a identidade desse paciente, faz aí um comparativo, né? Você vai ver realmente que o paciente mudou a coloração. Era um paciente muito branco e depois ele foi ficando com uma coloração mais escurecida. E o diabetes também é um marco da doença, né? Então, esse depósito de ferro no tecido pancreático faz com que a doença aí acabe evoluindo com essa alteração. Hipogonadismo, né? Artralgia e, consequentemente, assim vai. Então, para os exames laboratoriais, a gente vai solicitar a saturação de transferrina, a ferritina, né? Muito cuidado, pessoal, porque a ferritina, ela pode estar elevada mesmo se eu não tiver uma sobrecarga de ferro. Lembrem que a ferritina, ela é uma proteína que é produzida também na fase aguda de algumas inflamações. Por exemplo, o paciente está com sepse, o paciente está com uma infecção bacteriana ou viral grave, eu vou ter essa produção de ferritina pelo fígado e não necessariamente quer dizer que o paciente tem uma sobrecarga de ferro, tá? Então, muito cuidado com essa avaliação da ferritina. Vocês já devem ter percebido que tudo na hepatologia, quando a gente não encontra uma causa específica ou a gente fica na dúvida com relação à etiologia, a gente acaba passando para a biópsia hepática. E a biópsia hepática, aqui no nosso caso, ela nos ajuda porque existe uma coloração especial chamada coloração da Prússia, azul da Prússia, e essa coloração a gente utiliza quando a gente quer pesquisar se há depósito de ferro em determinados órgãos. Então, a gente faz a biópsia do fígado, coloca numa lâmina e observa exatamente essa imagem, né, que é uma coloração mais azulada, mais intensa. Aqui a gente observa até arroxeada, né, nesses hepatócitos aqui da região periportal, aqui essa coloração mais azul, mostrando e constatando a presença realmente de ferro nesse tecido. A gente não vai pedir a biópsia para todo mundo, né? Existem indicações, então a faixa etária de acometimento
que costuma ser acima de 40 anos, ganha uma atenção especial, assim como uma hepatomegalia, né, o paciente com o fígado aumentado de tamanho, uma ferritina superior a 1000, porque é muito difícil ser uma ferritina originária de um quadro inflamatório nesse caso, e aqueles pacientes que não têm nenhuma explicação para a elevação daqueles valores de transaminases, né? Então, tem persistentemente valores de TGO e TGP alterados. Com relação ao tratamento, o nosso organismo ele não consegue sozinho eliminar esse ferro. Então, a gente vai ter que dar uma ajuda para ele, para isso acontecer. Então, a gente vai induzir que esse ferro ele saia do nosso corpo de alguma forma. E a melhor forma que a gente tem para eliminar esse excesso de ferro é através das flebotomias. As flebotomias, elas nada mais são do que essa retirada, né, sequencial de determinadas quantidades de sangue. É como se o paciente fizesse ali uma pequena doação de sangue todos os meses ou todas as semanas, né? De acordo com a necessidade do tratamento dele. Então, o tratamento ele é muito individualizado. Então, o paciente que faz semestralmente pode ser diferente de um paciente que faz semanalmente ou a cada 2 meses, né? Mas a flebotomia, ela ainda é um método bem seguro, eficaz e econômico, né, para tratar a doença, porque a gente consegue ir retirando aí periodicamente uma certa quantidade de sangue do organismo do paciente. E aí, a cada retirada de sangue, a gente tira entre 300 até 500 ml, e a cada 500 ml que a gente retira, a gente vai retirando também cerca de 250 miligramas de ferro, né, do corpo do paciente. E isso, ao longo do tempo, a gente mantém essa perda de ferro aí até chegar a uma retirada completa entre 1 a 2 gramas de ferro do corpo do paciente. Depois que a gente chegou nessa quantidade, nessa quantia, a gente acaba intercalando, né? Às vezes a gente deixa a cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente vai espaçando um pouco mais, porque uma complicação, uma consequência das flebotomias regulares também é o desenvolvimento de anemias, né, de quadros anêmicos graves. Então, a gente tem que fazer isso em conjunto com o hematologista para evitar que esses quadros acabem evoluindo com essas complicações. Não existe na literatura nenhuma melhora significativa em mudança dietética, tá? Então, a gente não costuma pedir para o paciente restringir a alimentação com derivados ou com presença de ferro na dieta, tá? Então, até porque vocês viram que é de 5 a 10% essa absorção, então a gente não costuma fazer esse pedido. E a gente mantém depois desse paciente, depois das flebotomias seriadas, uma alternativa é que a gente possa fazer alguns quelantes de ferro. O que são esses quelantes de ferro? São substâncias exógenas que eles se ligam ao ferro e eles conseguem induzir a eliminação de ferro do nosso organismo, né? Então, a desferiprona, desferazirox, desferoxamina são alguns exemplos desses medicamentos que se ligam com essas moléculas de ferro e fazem com que ele seja eliminado, tá bom? Do nosso organismo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre hemocromatose hereditária? Então, o link que eu quero que vocês façam aqui é escurecimento de pele, desenvolvimento de diabetes, formação, deposição de ferro nos diversos órgãos. O elemento aqui é o ferro, tá? A próxima doença que a gente vai estudar, que é a doença de Wilson, aqui a gente já vai ter um outro elemento que vai estar se depositando em excesso. Nesse caso aqui, vai ser o cobre, tá bom? E essa doença, chamada doença de Wilson, ela é uma doença que foi descoberta, né, recebeu esse nome por conta do famoso neurologista Alexander Wilson, em 1912. Ele acompanhava pacientes neurológicos, né, lá na enfermaria de neuro, e ele via que esses pacientes tinham uma degeneração lenticular progressiva, e ele percebia que geralmente eram pacientes da mesma família, né, eram familiares próximos.
E essas pessoas, elas acabavam desenvolvendo no curso da doença, em algum momento, um quadro de cirrose associado, né? Então, a doença neurológica, na doença de Wilson, ela pode vir antes da doença hepática, durante ou depois, tá? Então, não existe uma cronologia única na qual isso aconteça. Então, eu posso, inclusive, ter um paciente que está fazendo um acompanhamento neurológico e ele desenvolva anos depois a cirrose e vice-versa, tá bom? Então, a definição dela vai ser um distúrbio autossômico do tipo recessivo. O problema vai ser a excreção do cobre, tá? Em virtude de uma mutação que a gente tem no gene específico ATP7B. E esse depósito, ele vai acontecer principalmente em dois órgãos, que são os dois órgãos nos quais o cobre ele tem uma afinidade maior, que é o fígado e o sistema nervoso central, o cérebro, tá bom? A fisiopatogenia, eu não quero que vocês se debrucem muito nessa fisiopatogenia, porque não é uma fisiopatogenia muito simples, tá? É complexo, tem algumas coisas para serem acrescentadas. Então, eu vou colocar aqui de uma forma bem breve, só para que a gente saiba como que acontece mais ou menos a doença. Então, existe um gene, que é o gene ATP7B, que ele vai codificar, né, a formação de uma proteína que tem o mesmo nome, que é a proteína ATP7B. Né? Ela é uma proteína que vai ser transportadora do cobre no nosso organismo. E se esse gene está deficiente, que vai fazer essa proteína deficiente, ela não vai conseguir excretar o cobre que está em excesso no nosso corpo. E esse cobre, que é o chamado cobre livre, que não é um cobre que está ligado a uma proteína chamada ceruloplasmina, ele vai ser tóxico para o fígado e também para os demais órgãos. Então, o normal é o cobre ele ser ligado a uma proteína ceruloplasmina e ser eliminado ali na bile, né? No entanto, essa proteína TP7B, ela tem uma dificuldade em ligar essa ceruloplasmina com esse cobre e de excretar ele na bile. Então, a gente vai ter um acúmulo desse cobre no tecido hepático, vai ter uma oxidação lipídica, inflamação e, no futuro, uma evolução possível para a cirrose, tá bom? Depois que o fígado ele saturou o seu quantitativo de armazenamento, esse cobre ele vai para a circulação sanguínea, né? E esse cobre livre é o cobre que é tóxico. O cobre que está ligado na ceruloplasmina, ele não é um cobre tóxico, né? Ele é o cobre que é para ser eliminado do nosso corpo mesmo. Então, essa proteína ceruloplasmina é que vai transportar o cobre no nosso corpo. E esse cobre, ela vai transportar ali de 70% a 90% desse cobre no nosso organismo. Então, essa proteína na doença de Wilson, ela vai estar reduzida, porque eu vou ter muito cobre para ser transportado, cobre livre, e pouca ceruloplasmina para se ligar nesse cobre, tá? Então, um dos marcos da doença é ter progressivamente a redução desses níveis de ceruloplasmina. As manifestações clínicas, como é uma doença que tem um depósito preferencial de sistema nervoso central e de fígado, eu vou lembrar das manifestações associadas a esses principais órgãos. Mas aqui eu acrescento uma terceira manifestação, né, bem emblemática da doença e que sempre cai em prova, pessoal. As provas de residência adoram cobrar esses nomes aí diferentes, né? Exatamente, só para a pessoa ter que ficar decorando esses nomes aí estrombólicos, mas isso aqui é muito, cai bastante em prova de residência, né? Que é a presença dos anais de Kaiser-Flash, que nada mais é do que o depósito desse cobre nessa membrana de DCM aqui do olho, né? Então, ao redor aqui dessa íris, ela vai ficar depositada, vai dar esse tom meio acastanhado, né? Para essa íris aqui, é como se fosse meio que um alvo aqui, né? Então, um oftalmologista, quando ele coloca o olho do paciente lá na lâmpada de fenda, ele consegue ver tudo bem desenhadinho aí e essa coloração acastanhada aqui ao redor da íris do paciente.
ela é uma doença que ela costuma acometer pacientes mais jovens, tá? Então, pacientes até no máximo 40 anos. A idade de acometimento é ali em torno dos 5 aos 35 anos. Mas, obviamente, né, existem exceções, existem descrições de casos em pacientes acima de 50, 70 e pacientes mais jovens, já até menores de 1 ano. Porém, não é muito a característica da doença, tá bom? Aqui as manifestações clínicas que ela pode nos dar, então, no fígado, ela passa desde uma alteração de transaminases, elevação de TGO e TGP, né, até uma hepatomegalia, uma cirrose descompensada e futuramente, né, uma necessidade de transplante hepático por conta disso. No sistema neurológico, a manifestação também é mais diversa possível. Disartria, tremor, distonia, né? Síndrome de rígido-acinética, parecendo aqueles tremores da doença de Parkinson, tá bom? Ataxia, alteração de marcha, disfagia, percebam que até cefaleia e insônia, né? Então, assim, é muito diverso os sintomas que esse paciente ele pode apresentar. Então, e esses sintomas eles podem inclusive ser antes da manifestação hepática, o que torna o diagnóstico um pouco mais complexo até, porque ele vai parar lá no neurologista. E aí o neurologista, se ele não for um neurologista que pense nessa doença como um diagnóstico diferencial, acaba deixando passar e às vezes o paciente é tratado como um Parkinson, né? Como uma ataxia, como uma disartria, enfim. E os anéis de Kaiser-Fleischer muito característicos da apresentação oftalmológica dessa doença, tá? E geralmente, quando o paciente tem o acometimento do olho com esse depósito dos anéis de Kaiser-Fleischer, ele já tem a doença neurológica instalada e vice-versa. Então, sempre é uma recomendação quando o paciente, o oftalmologista observa essa deposição dos anéis, já fazer o encaminhamento para o acompanhamento neurológico, porque ele pode ter essa associação de ambos os acometimentos, tá? Depressão, anemia hemolítica, né? Então, com uma clínica bastante diversa. O diagnóstico laboratorial, ele gira em torno da solicitação dos valores da ceruloplasmina, né, que é aquela proteína que tem que estar ligada com o cobre para ele não se tornar tóxico. Então, como eu vou ter muito cobre disponível, eu vou ter uma baixa da produção da ceruloplasmina. Então, ela vai estar em níveis reduzidos. O cobre sérico é aquele cobre que está ligado à ceruloplasmina. É diferente do cobre livre. O cobre livre é o cobre que é tóxico, é o que não está ligado à ceruloplasmina, é o que vai causar o depósito nos órgãos e vai ser tóxico. O cobre sérico, ele pode, dependendo do estágio em que você está da doença, estar baixo, normal ou alto. No entanto, ele costuma acompanhar o valor da ceruloplasmina, que é estar reduzido mesmo, tá bom? Os níveis de cobre livre, obviamente, se eu não tenho muita ceruloplasmina, eles vão estar livres e vão estar se depositando nos diversos órgãos. Então, esse cobre livre sérico, esse cobre livre, ele vai estar elevado em comparação ao cobre sérico, que vai estar reduzido, tá bom? Tem a diferença entre o cobre livre e o cobre sérico, tá? E conforme esse cobre no sangue ele vai passando pelo rim, ele vai acabar sendo excretado na urina também. Então a gente pode pedir a cuprura de 24 horas. E o que é isso? É a dosagem da quantidade de cobre naquela urina durante 24 horas. Então parece com aquele exame de proteinúria, né? O paciente urina 24 horas ali naquela garrafa e aí a gente faz a medição da quantidade ou do elemento que você quer. Pode ser a albumina, pode ser o cobre, pode ser o elemento que você está pesquisando. Geralmente ele costuma estar aumentado porque eu vou ter excesso no sangue, né? A biópsia hepática, ela pode ser utilizada, né? Então, em casos onde você tem alguma dúvida sobre o teu diagnóstico, que é comum a dúvida acontecer, né? Porque não é uma doença muito comum do nosso dia a dia.
E eu não tenho como fazer uma biópsia cerebral, né? Dá para abrir o cérebro do paciente e pegar pedaços. Então, eu vou fazer a avaliação da doença neurológica através de ressonância, né, de sistema nervoso. Vou ter um hipersinal em T2, né? Os gânglios da base eles vão brilhar de uma forma mais intensa, exatamente nessa localização, mostrando o depósito de cobre nessa região cerebral. Aqui, nessa doença, a dieta, ela já é mais importante, principalmente no primeiro ano de vida de tratamento, né, de diagnóstico. Então, quando o paciente é diagnosticado com a doença, a gente precisa já fazer uma redução, uma retirada, o máximo que ele conseguir desses alimentos que contenham alto teor de cobre da dieta, que seriam feijão, castanha, nozes, cogumelo, vísceras, chocolate. Então a gente pede para ele reduzir esse quantitativo aí, porque isso pode impactar até mesmo no tratamento do indivíduo. No entanto, só restringir, a gente não vai tratar a doença de uso só fazendo dieta com o paciente, né? Esse cobre ele não vai ser eliminado. Então a gente precisa, da mesma forma que a gente ligou lá o ferro da hemocromatose com uma substância para ele ser eliminado, a gente vai ligar o cobre com uma substância para ele conseguir ser eliminado. Então a depenicilamina é esse quelante oral de ferro, que é a primeira escolha na doença de Wilson, tanto na forma hepática quanto na neurológica, né? E ele vai se ligar no cobre e vai fazer com que ele seja excretado a nível urinário, né? Então, ele é a nossa principal medicação de uso. Caso o paciente ele tenha alguma intolerância, né, ou tenha muitos efeitos colaterais com relação à depenicilamina, a gente vai lançar mão da trientina. No entanto, isso não é muito comum de acontecer, né? O paciente acaba tendo a depenicilamina como realmente a primeira escolha para o tratamento da doença. E em último caso, aquele paciente que realmente não teve jeito, acabou evoluindo para cirrose, realmente o único tratamento é o transplante de fígado. No entanto, se ele já tiver uma doença neurológica instalada, aí já vai ficando mais complicado esse transplante de ser realizado, né? Porque o paciente ele não vai ter reversão do quadro neurológico, ele vai ter apenas progressão. Então, você trocar o fígado de um paciente que pode morrer de uma doença neurológica em progressão, aí já fica um pouco mais complicado. Então, o transplante, ele é analisado caso a caso, de uma forma bastante individualizada, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre doença de Wilson? Então, a gente vai falar agora sobre a deficiência de alfa-1 antitripsina. Essa doença, ela é também uma doença que tem um pano de fundo metabólico e genético. Ela é uma herança autossômica codominante e ela vai ser causada pela mutação do gene da SERPINA1. Vocês sabem que a proteína ela é feita a partir de uma certa receita que vem muito bem documentado no nosso material genético, nos nossos genes. Se a proteína ela não seguir toda aquela receita, como acontece com as mutações, né? Então tem uma mutação que faz com que, digamos, um pedaço daquela receita se perca e a proteína ela vai ser feita de uma forma incorreta. E ela feita de forma incorreta, ela não vai conseguir desenvolver toda a sua função, né? E é exatamente isso que acontece aqui na deficiência de alfa-1. Então, a proteína alfa-1 antitripsina, ela é produzida no fígado, mas ela não fica no fígado. Ela vai ser transportada para o pulmão para poder fazer a sua atividade, para poder desenvolver a sua função, tá? Então, se eu tenho uma mutação genética, eu não vou ter quantidade de alfa-1 antitripsina suficiente para chegar no pulmão e fazer a sua função completa, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter tanto o desenvolvimento de uma doença pulmonar, quanto o desenvolvimento de uma doença hepática. E como é que acontece isso?
A alfa-1-antitripsina, ela é produzida, né, a nível do tecido hepático, ela vai ser transportada até chegar no alvéolo, até chegar no pulmão. Eu vou passar aqui rapidinho, depois a gente volta. Então, é isso aqui que acontece. Então, a alfa-1-antitripsina, vinda do fígado, ela vai chegar a nível do pulmão e ela vai bloquear a atividade da elastase neutrofílica. A elastase neutrofílica, ela é uma proteína que ela degrada e ela danifica o tecido pulmonar. Isso é para manter a homeostase, tá, pessoal? Não é de forma intencional. Então, a elastase neutrofílica e a alfa-1-antitripsina, elas ficam como se fosse uma gangorra. Enquanto uma está baixa, a outra está alta. Elas vão se complementando e elas vão sendo necessárias uma a outra para manter a estabilidade do tecido pulmonar, né? Para manter ali os alvéolos pérvios, os alvéolos saudáveis e regenerados. Mas se eu não tenho a alfa-1-antitripsina para bloquear a atividade da elastase neutrofílica, a elastase neutrofílica ela vai ficar livre para fazer o que ela quiser, para degradar o tecido pulmonar. Então, esses alvéolos que estão aqui presentes, né, eles vão começar a sofrer um processo de realmente dano, né, de lesão. Então, a longo prazo, o paciente vai evoluir com um enfisema pulmonar, com bronquiectasias, com uma bronquite crônica, causando todos os comemorativos da doença pulmonar. Parece muito com uma DPOC, né? Aquele paciente que fumou ao longo de muitos anos, pode acabar evoluindo com um quadro muito semelhante. A doença que acontece no fígado, em contrapartida, ela já tem uma fisiopatogenia diferente da que acontece no pulmão. No pulmão, vocês perceberam que é a ausência da enzima que vai causar a atividade exacerbada da elastase neutrofílica. Porém, no tecido hepático, é o acúmulo da alfa-1-antitripsina que está realmente deficiente. Então, aquela receita da proteína que não foi seguida começou a fazer uma alfa-1-antitripsina completamente errática. E aquela alfa-1-antitripsina que não tem função nenhuma, ela vai começar a se depositar e se acumular no tecido hepático como uma substância amorfa, como fazendo um comparativo aqui para vocês entenderem, como se fosse uma espécie de gordura no fígado que estivesse se acumulando em excesso. Só que aqui vai ser o depósito da proteína que não tem função nenhuma, tá bom? E vocês sabem que qualquer depósito ou injúria crônica e persistente no tecido hepático vai evoluir para um quadro de cirrose. Então, geralmente esse paciente acaba tendo essa evolução para um quadro de cirrose a longo prazo. Então, aqui, o grande lance para vocês gravarem, né, o grande mapa mental disso daqui, é fazer a correlação de alteração hepática com alteração pulmonar. Esse é o marco da deficiência de alfa-1-antitripsina. Os dois órgãos estão acometidos. Nos adultos, né, a prevalência majoritária acaba sendo realmente da cirrose hepática, que geralmente ela vai acontecer aí em torno da quinta, sexta década de vida. O paciente vai apresentar elevação de transaminases, né? Então, inicialmente, ele vai mostrar que está tendo inflamação, e se aquilo não for corrigido, a doença ela vai progredindo, né, a longo prazo, realmente para um quadro de cirrose, e às vezes, indubitavelmente, até para um quadro de câncer de fígado, que é o hepatocarcinoma. No tecido pulmonar, a clássica apresentação dela vai ser o enfisema mesmo, aquele famoso DPOC. Ele se difere do DPOC do tabagismo, porque a predominância do DPOC da deficiência de alfa-1-antitripsina, ela costuma acometer o tecido pulmonar mais basal, os alvéolos basilares, tá bom? Também na mesma faixa etária aí de acometimento, 25 até 40 anos, o paciente vai ter muita tosse, vai ter dispneia, e às vezes vai ter até um certo broncoespasmo aí por conta da doença. É necessário a gente rastrear também os pacientes, os familiares, né, dos pacientes que têm o diagnóstico. Então, uma forma que a gente faz isso, rastreando tanto casos suspeitos quanto de familiares,
do paciente que tem esse diagnóstico é através da dosagem sérica da alfa-1-antitripsina. A gente consegue medir ela no sangue. Se ela tiver baixa, né, geralmente o valor dela gira em torno de 100. Então, se ela tiver muito abaixo desse valor, provavelmente o paciente tenha essa deficiência de alfa-1-antitripsina, obviamente associado com toda a clínica que a gente já viu, a doença pulmonar, às vezes a doença hepática também. E da mesma forma como a doença de Wilson, aqui eu também posso ter o início apenas da doença hepática e depois da pulmonar, ou da doença pulmonar, depois da hepática, tá bom? Podem vir juntos ou podem vir separados. Quando a gente não consegue identificar uma causa, né, ou a gente está em dúvida com relação à etiologia, a gente faz realmente a biópsia hepática para tentar tirar aí a prova dos nove, tá bom? E, por último, a gente não tem nenhum medicamento, pessoal, que realmente seja curativo da doença, né? Então, eu não tenho um remédio que consiga curar 100% essa doença que o paciente tem. Então, eu vou precisar bater nele, né? Bater no paciente com as medidas comportamentais. Então, eu vou reforçar que ele evite o excesso de álcool, evite o excesso de peso também, né? Porque quanto mais pesado esse paciente, mais obeso, maior o depósito de gordura, maior a chance aí desse paciente estar evoluindo com um quadro de esteatose hepática e, consequentemente, piorando essa gordura no fígado, né? Tabagismo da mesma forma, né? Então, muito cuidado com isso daí e sempre fazendo essa orientação aí para o paciente, porque o tratamento final, né, a via final para esses pacientes acaba sendo o transplante de fígado. Então, o paciente precisa trocar o fígado para poder ele ter essa melhora do quadro da cirrose, mas acaba não influenciando muito no quadro pulmonar, que pode ser progressivo. Então, a gente deve avaliar muito bem também essa necessidade de transplante, né? Porque o paciente, ele já pode ter uma doença pulmonar muito avançada e, às vezes, ele até precise fazer um transplante duplo, tanto de fígado quanto de pulmão. E, às vezes, na nossa realidade, isso acaba sendo um pouquinho complicado, né? Mas é importante a gente ter esse entendimento para poder esclarecer muito bem aí para o paciente todos a evolução da doença. Então, todas as doenças que a gente viu hoje são doenças progressivas, são doenças crônicas, que no final de tudo elas acabam realmente evoluindo para um quadro de cirrose. E o tratamento vai ter que ser a troca desse fígado, vai ter que ser realmente esse transplante, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Não, professor, aqui tá tranquilo. Não? Então façam esse mapa Tranquilo, mental professor. na É muito cabeça. assunto, né? É muita coisa, exatamente. Por isso que eu tento. É porque, assim, em cada aula você tem uma divisão de 3 subdoenças, né? Então, na aula passada foram 3, na aula de hoje são 3. Então, assim, tentem fazer os links com, assim, um mapa mental. Tentem organizar na cabeça de vocês o link. Por exemplo, a doença de Wilson é cobre, manifestação neurológica e hepática. Porque isso vocês vão conseguir resolver muitas provas de residência só fazendo esse link, porque eles gostam de mudar, eles gostam de colocar que o ferro é a doença de Wilson, que o cobre é a hemocromatose, né? Ou então o nome hemocromatose, ele parece muito com cromo, né? Então eles podem colocar com o cromo sendo o elemento causador, né, da doença. Então é tentar aí de alguma forma tentar fazer essa correlação, porque é como eles gostam de fazer o jogo, né? De fazer a pegadinha para vocês, tá bom? Semana que vem, pessoal, é a aula mais importante do período, que é a aula de cirrose. Então, por favor, quem puder estar presente, esteja presente na aula que vem, até para a gente tirar dúvidas, para a gente discutir aqui. Se vocês já quiserem dando uma olhada, tem lá no capítulo do livro que eu passei para vocês, tá? E qualquer dúvida a gente vai se falando, tá bom?
A gente vê aula essa semana com os outros professores, as aulas estão mantidas.